Então, pessoal, como eu falei ali anteriormente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de potência, que a gente já falou no encontro passado, e também vai falar da parte, um pouquinho da parte de função que aparece no final desse capítulo, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha no livro. Tá todo mundo conseguindo ver bem a tela aqui? Tá aparecendo para vocês tranquilinho? Sim. Beleza, então, tá? Sim. Abre lá na página 65, quem está com o livro na mão, e a gente vai dar uma olhadinha aqui novamente nessa ideia de potência, tá? Como eu falei no encontro passado, e também já nos vídeos, a ideia de potência é uma operação que vocês não tinham estudado ainda, e ela trata de uma simplificação de várias multiplicações. Então, é um jeito mais simples da gente escrever a multiplicação, tá? Aí aparece aqui a explicação no começo da página 65. Eu já falei para vocês como é que lê. O número de baixo, no caso, vai ser a nossa base. O númerozinho aqui de cima é o expoente, né? A quantidade de vezes que esses fatores vão se repetir. Por exemplo, que aparece para a gente o 3 elevado na quarta. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá vendo? Aparece 4 vezes o 3 sendo multiplicado, e isso é uma ideia bem simples, tá? O que acontece é que, às vezes, a multiplicação pode crescer muito rápido, né? Fazer o número ficar muito grande. Por exemplo, aqui, ó, 10 elevado na quinta vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, e isso vai dar 100 mil. Na potência de base 10 é até bastante fácil, porque a quantidade do expoente aqui que aparece aqui em cima vai ser a quantidade de zeros que vai aparecer no nosso número no resultado. E isso não acontece em outros números, tá? Vai acontecer só na base 10 para a gente. Deixa eu ver uma outra coisa que é importante a gente lembrar, que eu já falei no outro encontro. Tá, a princípio, como é que a gente lê também, tá? Tem alguns números, tem algumas potências que elas aparecem em nomes especiais aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente está pegando várias pedrinhas e colocando no formato de quadrados, e a gente percebe que tem um padrão, ó. Se eu fizer 3 vezes o 3, vai dar 9, que é a quantidade de pedrinhas que a gente tem aqui, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, que é essa quantidade de pedrinhas. Então, quando a gente tem um número que está sendo multiplicado por ele mesmo, a gente vai chamar isso de ao quadrado. Então, vai ser 5 ao quadrado, vai ser 25, né? Como se tivesse uma pilha de pedrinhas ali, 5 por 5, vai dar 25 pedrinhas. E a gente tem esse nome de ao quadrado, porque a gente consegue desenhar um quadradinho com essa quantidade de pedras sempre, tá? E vão ser poucos números que a gente consegue fazer isso, tá vendo? Tem uma sequência aqui, ó, 1, 4, 9, 16. Não é todos os números que a gente consegue desenhar um quadrado que tem a mesma quantidade no comprimento e na largura, tá? Além desse ao quadrado, a gente vai ter um outro nome especial que vai ser ao cubo, que é mais um pouquinho difícil de representar, porque a gente teria que desenhar, né? Desenhar não, a gente teria que fazer uma coisa em 3 dimensões, porque ao cubo são 3 dimensões, mas é a mesma ideia. Um número ao cubo vai ser o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos supor aqui, ó, 2 ao cubo fica 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 8. Se eu tivesse o 5 ao cubo, seria um cubinho, que teria 5 por 5 por 5, e aí seria 5 vezes 5 vezes o 5, e aí daria um resultado. Por enquanto a gente nem precisa falar quanto que é, mas a ideia é que tem números que também são ao cubo. Então, essas duas potências têm nomes especiais. Ao quadrado, que é elevado na segunda, e ao cubo, que é elevado na terceira, tá? Beleza. Além disso, a gente tem alguns expoentes também que vão ter características especiais. Especiais porque eles são muito fáceis da gente resolver, tá? Por exemplo, se eu tivesse... deixa eu pegar aqui o quadrinho. Se eu escrever aqui, ó, 5 elevado na primeira, o que é 5 elevado na primeira? 5 elevado na 1, né? Vai ser só uma vez o número 5, então a gente não precisa fazer conta nenhuma. Então, qualquer número elevado na
primeira vai ser só repetir um número uma vez normal, sem fazer conta nenhuma. Então, vamos supor lá que eu tivesse 1027 elevado na primeira. Nossa, que número grandão, a gente vai fazer potência disso? Não, não tem problema. Elevado na primeira, é só copiar o número novamente, sem fazer nada, tá vendo? Então, é bem fácil, é bem tranquilo e sem nenhuma dificuldade, né? Certo. Então, as potências elevadas na primeira é isso. É só repetir o número sem fazer conta nenhuma, tá? Além do elevado na primeira, a gente tem uma outra potência também que é super simples, que é o elevado na zero. Quer dizer, então, um número elevado na zero. Então, vamos pôr aqui, ó, 11 elevado na zero. Quanto será que dá isso? Sempre vai dar o mesmo resultado, independente da base. Quer dizer, independente do número que a gente está aqui embaixo, o grandão, vai ser sempre o mesmo resultado, que vai ser 1. Então, se eu tivesse lá 256 elevado na zero, quanto é que dá isso? Sempre a mesma coisa, sempre 1. Ou pegar um outro número muito maior aqui, elevado na zero, sempre vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá, se eu pegasse esse número aqui grandão, 7, 8, elevado na zero, e isso vai dar exatamente 1. Então, todos aqui, tá vendo? Todos esses números, independente do tamanho dele, quando a gente eleva na zero, sempre dá o mesmo resultado, que é 1. Mas por que que dá 1, professor, esse número? Por que que dá 1? A gente vai reparar isso num padrão. E esse padrão, vocês vão perceber em várias potências depois. E, se eu não me engano, tem um exercício no caderno, no livro, que trata um pouquinho disso, explicando o porquê que qualquer número elevado na zero dá 1. Por enquanto, a gente vai aceitar como se fosse uma regrinha, tá? Quais são as duas regrinhas que eu acabei de falar aqui, ó? Uma delas é quando eu elevo um número qualquer aqui na potência 1, é só repetir o número, não faz nenhuma conta, tá vendo? E quando eu tenho qualquer número elevado na zero, o resultado disso fica 1. São duas definições que a gente tem, tá? Às vezes a gente tem definições na matemática, quer dizer, como se fossem regrinhas, que a gente precisa estar atento quem são elas, tá? Então tem essas duas regrinhas aqui de potência, que também eu já tinha comentado nos vídeos, mas a gente não tinha falado aqui no nosso encontro, tá? Por enquanto, tudo ok? Falem um ok no chat aí, por favor. Beleza. Tá, vamos continuando aqui então. Então, tem essas duas regrinhas ali. O elevado na 1 vai repetir o número, elevado na 0 dá o resultado 1. Ok. Tá, a potência de base 10, eu cheguei a comentar na aula passada que o número dos expoentes que aparece aqui em cima vai ser a quantidade de zeros que aparece para a gente. Então, vamos supor 10 elevado na potência 5. Então, aqui, ó, 10 elevado na 5. É bem simples de resolver. Vai ser o 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Conta simples para fazer, é um procedimento sem precisar pensar muito, tá vendo? É só colocar aqui. Isso só acontece na base 10, tá? Reforçando. Com as outras potências não vai acontecer desse mesmo jeito, tá? A base 10 que é a mais fácil, a potência, a melhor base que a gente tem para calcular. Então é bem tranquilinho. E, além disso, a gente tem uma outra coisa que eu comecei a explicar na aula passada e eu passei assim, dei uma primeira explicação, mas hoje eu vou falar novamente, que é essa coisa de decompor em base 10, tá? Em alguns exercícios aparece isso pra gente, e essa coisa da decomposição quer dizer quebrar o nosso número em pedaços menores e reescrever ele de uma outra maneira, tá? A gente faz isso de diversas maneiras, tá? Quando a gente estava olhando lá no capítulo 1, a gente já fazia uma decomposição quando a gente quebrava lá, ele tem tantas dezenas, tantas centenas, tantas unidades, e isso já é uma forma de decomposição. Então, vamos supor aqui, ó, se eu pegar o número 125 e fizer uma decomposição dele, desde lá do primeiro capítulo, a gente já tinha entendido que isso aqui era o quê? Era 100 mais o 20 e mais o 5. Tá vendo? A gente quebrou em uma soma, e nessa soma a gente tem os pedaços aqui de cada uma das ordens de forma separada. Essa daqui é a primeira ordem,
essa daqui é a segunda ordem e essa daqui a terceira ordem. Está separadinho, bonitinho. O que a gente tem agora com a potência? A potência a gente acabou de ver aqui, ó, na parte anterior, e a gente consegue escrever qualquer número de base 10 contando a quantidade de zeros que ele tem. Se a gente olhar aqui para esse lado, a gente também tem uma quantidade de zeros aparecendo em cada um dos números. Quantos zeros apareceram aqui no número 5? Falem para mim, por favor. Nenhum. Nenhum. Então, se a gente não tem nenhum zero, a gente não precisa colocar nenhum zero. Então, a gente acabou de ver também que qualquer o 10 elevado na zero vai ser 1. Então, a gente tem zero zeros, né? No caso, a gente não está aparecendo nenhum zero, então vai ser 0, 0. Então, o que acontece aqui? Eu vou escrever um pouquinho mais para cá, tá? Então, eu tenho 5 e não tem nenhum zero aqui do lado. Então, vai ser 10 elevado na zero, tá vendo? Ó? Não tem nenhum zero. Vou melhorar esse zero aqui que ficou feio. Não tem nenhum zero aparecendo do lado do 5, então eu falo, olha, não tem nenhum zero. Então, 5 elevado na zero. Aliás, 10 elevado na zero, né? Não tem nenhum zero. Agora, vamos para o 20 ali do lado. Quantos zeros aparece do lado do 20? Respondem para mim. 1, né? Aparece 1, então eu vou colocar 2 vezes 10 elevado a 1, porque aparece 1 zero do lado dele. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o 100. Quantos zeros aparece ali? 2. 2, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado na segunda. Tá vendo? Ó, tem um padrão. Eu coloquei o número aqui na frente, tá vendo? Eu peguei, só coloquei o númerozinho ali na frente sem fazer nada. E contei a quantidade de zeros que aparecem em cada um desses números separados, tá vendo? Quantos zeros aparece depois do 100? 2. Então, vai ficar 10 elevado na segunda. Quantos zeros aparece do lado do 20? 1. Então, vai ficar 2 vezes 10 na primeira. Quantos zeros aparece do lado do 5? Nenhum. Então, eu vou colocar 5 vezes 10 na zero, porque não apareceu nenhum zero. Então, essa regrinha, essa receita, a gente consegue fazer com qualquer número, independente do tamanho dele. Os números que aparecem aqui do lado, esse aqui, ó, o 10 ao quadrado, 10 na primeira, 10 na zero, sempre vão ser essa mesma sequência, tá vendo? Tipo, 2, 1, 0. Se fosse um número maior, ia ser 3, 2, 1, 0. Se fosse um número com mais casas ainda, ia ser lá a quantidade de casas que a gente teria, ia diminuindo de 1 em 1 para o próximo número. E aqui na frente, ó, eu só colocaria os números que aparecem no próprio número. Os dígitos que aparecem no próprio número, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa com outro número de uma maneira mais rápida e para a gente entender aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa, a gente tem 4 dígitos. Então, eu vou colocar a mesma coisa separadinho aqui, ó. O 2, 4, o 7 e o 8, tá vendo? Vou botar um pouquinho mais espaçado, senão eu não consigo escrever. E o 8. Ok. Se a gente for pensar, ó, quantos dígitos tem depois do 2? São 3 dígitos. Então, a ideia é que teria 3 zeros ali do lado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado na terceira. Mais. Quantos dígitos tem depois do 4? Tem 2 dígitos. Então, vai ficar vezes 10 na segunda. Mais. Quantos dígitos tem depois do 7? Tem 1 dígito depois do 7. Então, é vezes 10. Primeira, ficou apertado aqui, vamos pegar esse 8. E, por último aqui, mais 8 vezes 10 na zero. Tá vendo? Ó, se vocês olharem, tem o mesmo padrão que a gente acabou de fazer no exemplo passado. O númerozinho aqui na frente, tem os 10 sendo multiplicados ali do lado. Ó, vou voltar no frame passado, tá vendo? Ó, é a mesma coisa, só que agora com mais números, porque o 125 acaba sendo menor do que o 2.478. Então, essa ideia, a gente sempre consegue fazer essa decomposição, tá? A gente não consegue fazer essa decomposição se a gente usar uma outra base, que a base do nosso sistema é decimal. Então, a gente consegue fazer isso só como 10, tá? Se a gente fosse trabalhar com outras bases numéricas, aí do lado desse cada um desses dígitos ia aparecer outros números. Mas, por enquanto, a gente só precisa saber essa daqui. Ficou mais claro agora essa explicação sobre a decomposição em base 10? Alguém ainda não entendeu?
Pode perguntar, pessoal, sem vergonha. Vamos lá. Tá tranquilo? Todo mundo entendeu ali que é só chegar e escrever os numerozinhos e depois ir colocando 10 elevado na 3, na 2, na 1, ou na 4, 3, 2, 1, 0? Ô, prof, Diga. no chat estão falando que estão com dúvida. Tá, eu tô lendo aqui agora. O chat está aberto aqui na minha frente, tá. Quem que é a Luciana Leão ali? Desculpa. Oi, Luísa. Tá. O que você não entendeu? Consegue explicar ali pelo chat ou abrindo o microfone pra gente? Tá. Mas ficou confuso em que sentido ali? O que foi? Ah, tá. Vou falar de novo então aqui para ti, tá? Olha só. O lance da decomposição, como eu falei anteriormente ali, é quebrar o número em pedaços menores para a gente conseguir entender ele ou para conseguir fazer uma operação. Então, vou voltar aqui para o primeiro número que a gente tinha visto. Ó. O 125, ele pode ser quebrado como 100 mais 20 mais 5. E isso a gente já tinha visto no capítulo passado, tá? Tipo, no capítulo 1, lá na parte quando a gente estava aprendendo como é que forma os números, a gente já tinha visto isso aqui. Só que agora, além de decompor ele assim, colocando só os números, a gente também pode envolver a potência, que é essa operação nova que a gente acabou de aprender. E como é que seria fazer uma decomposição com potências? A gente só vai repetir os números que aparecem nele aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar coloridinho para ti, ó. Tá vendo esses números que aparecem aqui, ó? O 1, o 2, o 5 estão aparecendo, não ficou boa. Estão aparecendo aqui na frente de todos os números que a gente fez a decomposição, tá vendo? É como se fosse uma receita. A gente só repetiu e colocou eles aqui embaixo. E do lado, eu coloquei uma multiplicação por uma potência. Mas por que está aparecendo essa potência? Porque a gente acabou de ver em algum exemplo aqui anterior que a potência de base 10 vai ser só a quantidade de zeros que aparece nesse número. Olha só, então, o 100, na verdade, é 10 elevado ao quadrado. O 10 vai ser o 10 elevado na primeira. E sem nenhum zero aqui do lado, é o 10 elevado na zero. A gente acabou de ver também isso aqui nos exemplos anteriores. Ó, qualquer número elevado na zero, na verdade, é 1. Não aparece nenhum zero aqui do lado, tá vendo? Tá. Então, essa fatoração, essa decomposição, na verdade, é só repetir os números aqui separadinhos e ir colocando os números, a quantidade de zeros que aparece em cada um desses dígitos. E foi o que eu fiz também nesse daqui. Olha só, eu peguei 2.478 e quebrei, escrevi aqui 2, 4, 7 e 8. E depois eu fui pensando o seguinte, olha só, se eu fosse escrever a nossa decomposição, como eu vi ali no exemplo anterior, seria 2.000 mais 400 mais 70. Opa, vai ficar apertado aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Mais 70. E no final aqui, mais o 8. Quantos zeros aparece do lado do 2.000, Luísa? Conta para mim. 3, né? Então, o que aconteceu? Aqui em cima, do lado do 2, vai aparecer o 10 elevado na terceira, porque tem 3 zeros. Quantos zeros aparece ali do lado do 400? 2. Então, por isso, do lado do 4 vai ficar vezes 10 na segunda. Quantos zeros aparece aqui do lado do 70? 1 zero. Então, vai ficar vezes 10 elevado na primeira. E depois, o 8, como não tem nenhum zero, eu vou colocar 10 sem nenhum zero aqui em cima. Certo? Agora foi? Ficou tranquilo? Beleza, tá. Então, essa foi a parte de decomposição. Na verdade, vão aparecer poucos exercícios de decomposição por enquanto para a gente, só que isso mais para frente vai ser uma coisa necessária, tá? Então, a gente já deu uma pincelada aqui para vocês abrirem as ideias sobre essa parte de decomposição, e num outro momento a gente vai precisar bastante disso aqui, tá? Mas a gente ainda vai fazer exercícios também em outras unidades sobre isso aqui, então não tem problema. Tá, agora a gente vai pegar e vai abrir num exercício especificamente que eu vou resolver com vocês, tá? Vai ser no exercício 112, que está lá na página, deixa eu pegar aqui, 112,
Está lá na página 70, tá? Então, vamos olhar aqui, vou botar no livro para vocês a página 70 também. Aqui. Página 70. É o exercício 112, tá? Vou ler para vocês o exercício 112 e depois a gente vai entender que padrão é esse que está aparecendo aqui e aí vai responder os exercícios a partir desse entendimento desse padrão. Olha só. Todo mundo está com o livro aberto ali? Está todo mundo enxergando aqui? Tá. Sim. Beleza, vou ler para vocês aqui, ó. Desafio. Observe essas adições dos primeiros números naturais ímpares e responda aos itens, tá? O primeiro número ímpar é o 1, então não tem que somar nada com ele mesmo, é o 1. Agora, se a gente pegasse os dois primeiros ímpares, seria o 1 e o 3. E 1 mais 3 é igual a 4. O 4 vai ser a nossa primeira potência ali que a gente tem, que é 2 vezes 2. É 2 elevado ao quadrado. Então, ok. Então, a gente percebeu que o 4 é 2 ao quadrado. Se eu pegasse agora os três primeiros números ímpares, seria o 1, o 3 e o 5. E 1 mais 3 mais 5, ó, 1 mais 3 dá 4. 4 mais 5 dá 9. E o 9 é 3 ao quadrado. Então, olha só. Quando a gente tinha um número, ficou 1 ao quadrado, porque o 1 é 1 ao quadrado, porque 1 vezes 1 é 1, sempre a mesma coisa, né? Quando a gente tinha duas parcelas, o 1 e o 3, o número que vai ficar ao quadrado no resultado vai ser o 2. Com 3 parcelas, vai ficar o 3 ao quadrado. Então, reparem o padrão aqui que acontece, que é o seguinte: quanto mais parcelas eu tenho, maior vai ser esse número aqui no final, porque a soma vai crescer, mas também a minha potência que vai estar relacionada a ele vai ser exatamente a mesma quantidade. Ó, 3 parcelas, 3 ao quadrado. 4 parcelas, vai ser 4 ao quadrado. E esse padrão acontece por acaso, tá? Tipo, não é que vai acontecer em qualquer sequência que a gente faz. Não, essa sequência específica, a gente consegue perceber esse padrão. A partir disso, vamos então olhar aqui para o item A. Qual vai ser a soma do valor 1 mais 3 mais 1 mais 3 mais 5 mais 7, tá vendo? Tem vários itens, mas vamos contar os itens em vez de somar eles. Por que eu vou contar? Porque se eu contar, eu sei qual é o padrão e eu vou usar a potência para resolver isso. Então, olha só, vou pegar aqui, ó, quantos itens a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 itens. E no exemplo aqui que apareceu aqui, no exemplo no começo do exercício, estava mostrando que quando eu tenho 10 parcelas, vai ser 10 elevado ao quadrado. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? Em vez da gente estar fazendo a soma de todos esses itens aqui, que pode ser demorado, eu já vou pegar e vou usar o padrão que eu reparei ali, ó, que 10 ao quadrado, quanto que vai dar? 10 vezes 10? Quanto dá? 100. 100. Então, olha só, se eu somar todos esses números aqui, vai dar 100. Vamos ver se isso é verdade, tá? Olha só, eu já coloquei os números aqui de propósito de um jeito que fique mais fácil da gente somar. Quer ver? Olha só, 1 com o 19 dá quanto? 20. 3 com o 17 também dá 20. 5 com o 15 dá 20. 7 com 13 também dá 20 e 9 com 11 também dá 20. Então, olha só, é 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Eu tenho 20 multiplicado 5 vezes, que vai ser o 100, né? 20 mais 20 dá 40, mais 20 dá 60, mais 20 dá 80 e mais 20 vai dar 100. Então, realmente, se eu somasse esses números aqui, daria o 100. Claro, com 10 itens até que eu vou somar. Mas se eu tivesse 20 itens, se eu tivesse 50 itens, será que eu também ia precisar somar? Não, eu poderia fazer o padrão que a gente reparou lá em cima, tá vendo? Eu falei, ó, se eu tivesse 10 parcelas, seria aquelas 10 parcelas elevado, o 10, que é a quantidade, elevado ao quadrado, já me daria o resultado aqui, que é o 100. Vamos passar para o próximo. O próximo, em vez de tratar os 10 primeiros itens, a gente vai tomar só os 8 primeiros itens. Então, em vez de a gente fazer 10 ao quadrado, a gente vai fazer 8 ao quadrado. Então, vamos lá. Eu poderia somar ali cada um daquelas
daqueles números, daquelas parcelas, mas eu vou já direto usar aquela ideia que apareceu com o padrão ali, que é 8 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? Vai ser 8 vezes 8, e na tabuada lá, quem tem bom na tabuada de 8, quanto é que dá? Uma para mim, por favor. Ninguém no chat? Tá, eu vou falar então. 64. 8 vezes 8, 64. Então, quando eu somar esses 8 números aqui, a gente vai ter 64. Vamos passar para o próximo item ali, que é o C. E ele fala o seguinte, ó. Em vez de ter os 10 primeiros ou os 8 primeiros itens, ele tem os 20 primeiros itens. Então, imagina eu ter que colocar os 20 primeiros itens para a gente fazer essa soma, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu já vou introduzir uma outra ideia que talvez vocês já tenham visto, que é a ideia de colocar reticências. Quando a gente tem vários números e tem um padrão que está acontecendo neles, eu posso usar reticências. Tudo bem que os meus pontinhos não ficaram tão bonitos aqui, tá? Mas a ideia é que fossem pontinhos. 3 pontinhos são as reticências. E na matemática a gente usa as reticências para dizer, olha, continua nesse mesmo padrão. Qual era o padrão que apareceu para a gente? Era 1, depois o 3... 5, se eu fosse olhar os próximos, seria 7, 9, 11, assim vai indo, só que essa reticência não vai até o final, ela vai até certo número e depois eu coloco os últimos termos para finalizar. Eu poderia não ter colocado esses últimos termos e pensado, continua infinitamente, ou então eu dei um final para ela, dizendo, olha, os últimos dois aqui são 37, 39 e acabou. Então aqui tem os nossos 20 itens. Não estão todos escritos aqui, né? Porque não tem espaço para escrever, mas eu vou usar o padrão que a gente viu lá no exercício. Qual era o padrão? E os 20 primeiros termos vai ser o quê? 20 elevado ao quadrado, que é 20 vezes o 20. E 20 vezes o 20 dá 400. Deixa eu diminuir aqui para conseguir escrever melhor. Fica 400. Tá? Então, 20 vezes 20, 400. Ok, os 20 primeiros termos. E aí, depois ele faz um salto. Que salto que é esse? Ó? Pensando nos exemplos acima, elabore uma maneira de determinar a soma dos n primeiros termos ímpares dessa sequência. O que seria esse tal de n primeiros ali? A gente ainda não estudou nada relacionado à parte algébrica da matemática. O que é a parte algébrica? É misturar as letras com os números para a gente conseguir expressar certas coisas que a gente não consegue expressar só com números, tá? Isso a gente vai ver bastante no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, e não é nada difícil. Na verdade, é usar exemplos para generalizar ou então fazer uma pergunta de uma maneira um pouco mais simples, sem que a gente precise escrever um textão para estar escrevendo sobre isso, tá? Então, quando a gente trata esse lance aqui do N, é a ideia de, tem vários números e eu não sei quantos são esses números. Então, um jeito de pensar, tem vários números, é usando a letra N, é usando a letra X, é dando um apelido para essa quantidade, tá? Então, vocês não precisam saber, eu preciso descobrir agora qual é o valor do N. Não, o N só serve aqui para dizer, olha, tem uma quantidade. Então, é um jeito da gente falar, olha, numa tal quantidade, como é que vai funcionar isso? Se vocês repararem, a gente falou do padrão aqui, ó, tipo, quando tinha 2, era 2 elevado ao quadrado. Quando tinha 3, era 3 elevado ao quadrado, o resultado, né? Quando tinha 4, era 4 elevado ao quadrado. Se eu tiver n, pensa o seguinte, eu não sei que número que é, mas eu sei que o resultado final vai ser n elevado ao quadrado. Como assim n elevado ao quadrado? Vai ser aquele número, a quantidade de termos, elevado ao quadrado. Vamos supor que fossem 7 termos. Qual seria a resposta? Alguém fala para mim no microfone, por favor? Abrindo o microfone. Alguém? Tá, vamos lá. Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Eu não vi o que tu disse aquela hora do microfone. Também não ouvi. Tá. Então, a ideia, antes ali da pergunta que eu estava fazendo, tá? Eu estava comentando aqui sobre a ideia de que, em vez da gente usar um número específico,
eu vou dar um apelido para esse número. Eu não sei qual é o número, mas eu sei que a minha resposta vai ser o quê? Esse número elevado ao quadrado, porque é isso que apareceu aqui no nosso exemplo, tá vendo? Quando eu estava descrevendo o exercício, descrevendo esse desafio, toda vez o resultado final aqui seria a quantidade de termos elevado ao quadrado. Então, se eu tivesse 7 termos, qual seria a resposta da soma desses 7 primeiros termos? 7 elevado ao quadrado. Se eu tivesse 11 termos, qual seria a resposta dessa soma desses 11 primeiros termos? Seria 11 ao quadrado. Então, se em vez de eu falar o nome específico do número, né, tipo 11, 13, 15, 29, em vez de falar esses números, eu falasse, olha, eu vou dar um apelido para esse número e eu quero saber qual é a resposta a partir desse apelido. Vai ser... elevado a 2. Exatamente, n elevado a 2. Então, a ideia é pegar esse número, eu não preciso dizer qual é, mas eu sei que vai ser a resposta, esse número elevado ao quadrado. Claro, essa generalização, essa ideia de usar o n ao quadrado já é uma coisa mais complicada, porque a gente acabou de ver a potência. Mas quer ver como a gente sabe usar um pouquinho nessa ideia de álgebra, quer dizer, dar um apelido para o número? Quer ver? Vamos supor que eu tivesse que pegar o dobro de um número. Então, vamos lá. 2 vezes o 3 dá quanto? 6. 2 vezes o 7 dá 14. 2 vezes o 15 vai dar 30. Tá vendo? Eu sempre estou fazendo 2 vezes alguma coisa. Se em vez de eu chamar alguma coisa, eu chamasse n, a minha fórmula de multiplicar por 2 seria como? 2 vezes o n. Tá vendo? Então, eu estou dando um apelido, eu estou dando uma... Não é bem um apelido, seria... Eu estou colocando um nome específico para essa, tipo, alguma coisa, eu não vou chamar de alguma coisa, vou chamar de n. Poderia ser outro nome, poderia ser x, poderia ser a, poderia ser b. Qualquer letra eu poderia estar colocando naquele lugar ali para desempenhar essa função. Essa ideia de que ali eu posso preencher um número que vai ser 2 vezes aquele número. Então, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 30, 60, tá vendo? Posso pegar qualquer número, mas aquele espacinho está sendo preenchido por um caractere, tá? Então, a ideia do n, por enquanto, vai ser isso para a gente, tá? Um apelido que a gente vai dar para uma letra, para um número genérico. Pensa assim, eu posso encaixar um número naquele lugar, por enquanto eu vou chamar isso de n, vou chamar isso de qualquer outra letra do nosso alfabeto, tá? Não é o nosso assunto agora, mas apareceu e aí vale um pouquinho de falar sobre isso, tá? Agora vamos dar um mega salto para a página lá de função, e eu vou falar para vocês a ideia de função, tá? Página 77, deixa eu colocar aqui para gente, 77. A ideia de função mistura um pouquinho com isso que eu acabei de falar, de ter alguma coisa, uma operação que está sendo feita em vários números ao mesmo tempo. Então, a função nada mais é do que fazer uma transformação. Toda vez que eu falo de função, a gente está fazendo uma transformação. Então, vamos supor... Gabi, fala um número para mim de 1 até 10. 7. 7, tá. Então, eu vou usar o 7 nessa nossa função que está aparecendo aqui na tela, que ela vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu 7, que é um número de entrada, vai multiplicar por 3, e depois ele vai te dar uma saída. A saída vai ser o resultado. De certo modo, toda vez que a gente está fazendo uma conta, a gente também está usando a ideia de função para fazer a conta. A gente está operando, a gente está fazendo uma transformação. Só que na função, normalmente a gente tem uma ideia de ter uma lei, quer dizer, tem uma coisa que está definida. Aquela função sempre faz a mesma coisa. No caso, essa função aqui vai ser multiplicar por 3. Poderia inventar uma outra função que seria dividir por 2. Eu poderia ter uma outra função que poderia ser somar o número 8. Então, toda vez que eu aplico uma regra de forma genérica a várias coisas e espera um resultado, a gente está tendo uma ideia de função. Então, a Gabi falou 7, então entrou 7, multiplicou por 3,
e tem como saída do 7 que ela deu o 21. Vamos supor que alguém falou um outro número lá. Deixa eu pegar a Natália está ali na sala. Então, Natália, fala para mim qual que é... Me diz um outro número de 1 até 10 que não seja o 7, por favor. 3. 3. Então, vamos pegar o 3 nessa função que a gente tem aqui na tela e fazer 3 vezes o 3 e a minha saída vai ser o 9. Vamos supor o Gilberto. O Gilberto está aí também. Fala para mim um número que não seja nem o 3 e nem o 7 e de 1 até 10. Pode repetir de novo? Tá, me escolhe um número de 3, aliás, de 1 até 10, que não seja o 3 e não seja o 7. 8. 8. Então, vamos pegar o 8 e aplicar nessa função que aparece aqui pra gente. Ó. 8 vezes o 3 vai dar 24. Então, a ideia da função nada mais é do que tem uma regra, no caso, essa regra aqui dessa função vai ser um multiplicar por 3. Mas eu poderia inventar uma outra função, quer ver? Ó? Aqui embaixo vai ter outras funções. Ó, vou pegar o exercício aqui, o 125 aqui que aparece. Olha só, complete a tabela com os resultados obtidos na máquina de calcular acima. Tá, então estou pegando exatamente a máquina de calcular acima, que é essa coisa de multiplicar por 3, ó. 0 vezes o 3 vai sair o 0. 1 vezes o 3 fica 3. O 2 vezes o 3, a resposta que vai aparecer aqui embaixo nesse quadrinho aqui, vai ser 6. O 3 já está preenchido. Ó. 3 vezes o 3 é 9. Depois o 4 vezes o 3 dá 12. Se vocês repararem, vai aparecer aqui um pedacinho da tabuada do 3. E quem que vai ser... se eu colocar o n nessa minha função que aparece aqui em cima, o que, que vai acontecer? Qual é o resultado que ele vai estar aqui na saída? 3 vezes o n vai ficar 3n, tá vendo? É uma coisa que a gente ainda não viu muito, mas ele está começando a mostrar para a gente de vez em quando umas letrinhas para a gente abrir as ideias para essa coisa de álgebra. Vou fazer uma outra, o 126 aqui, ó. Construa uma máquina que multiplica por 5 qualquer número natural e que seja colocado na entrada. Faça em seguida uma tabela com os resultados obtidos nela. Então, vocês vão fazer essa mesma ideia fazendo uma tabelinha aqui, ó. Então, vai começar 0 vezes o 5, resultado embaixo, 5. 1 vezes o 5, o resultado embaixo, 5. 2 vezes o 5, o resultado é o 10, tá vendo? Entra o 5, entra, no caso, o 2, sai o 10, porque multiplicou por 5. Então, poderia ter uma máquina aqui, ó, multiplicado por 5. Aí, depois ele vai ficar falando ali várias outras maquininhas, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem uma máquina que vai fazer duas operações. Primeiro vai multiplicar por 2, no 127, tá? Primeiro vai multiplicar por 2, depois adiciona 3 e depois tem o resultado, tá vendo? Então, ele tem duas operações aqui associadas a essa mesma máquina. Então, vamos supor aqui, ó, que eu escolhi o número 5. 5 nessa máquina de entrada aqui. Então, a primeira operação que ele vai fazer vai multiplicar por 2. Então, 5 vezes o 2 dá 10. E depois adiciona o 10 e eu vou adicionar 3. O resultado vai dar 13. Então, nessa minha máquina, quando eu entro 5, o resultado que sai vai ser 13. Vamos supor que, em vez de entrar o 5, eu colocasse um outro número. Vou colocar agora o 8. Mesmo que o Gilberto acabou de falar para mim ali, ó. Então, 8 vezes o 2 dá 16. E 16 mais o 3, 19. Então, quando entra o 8, sai o 19. Então, funções na matemática nada mais são do que são transformações a partir de uma lei, tá vendo? A primeira função que eu tinha aqui, a lei era multiplicar por 3. Essa outra função que acabou de aparecer para a gente aqui, ó, é multiplica por 2 e depois adiciona 3. Podia ter mais regras aparecendo nessa mesma função? Poderia. Então, a ideia de função nada mais é do que fazer uma transformação. Então, eu poderia fazer qualquer outra função com vocês. Ó. A gente já aprendeu uma função esse ano. O sucessor também é uma função. Lembra no capítulo 1, quando eu falava de sucessor de um número? O que é o sucessor de um número? É eu somar aquele número. Então, se eu somo aquele número, vai me dar o próximo. Então, quem que é o sucessor do 6? 7, porque eu somei 1. Quem que é o sucessor do 11?
vai ser o 12, porque eu somei 1, tá vendo? Então, a ideia do sucessor é essa coisa de somar. Sim, eu já sei que deu o horário, vocês são muito preocupados com os horários. Espera aí, pessoal. Estou terminando de falar. Tá. Então, vamos só revisar o que a gente viu hoje. A gente viu a parte ali de potências mais um pouquinho, e eu vi um pouquinho a ideia de função aqui com vocês, que era o final desse capítulo. Além disso, tem ainda o lance das operações, que é a expressão numérica e outras coisinhas ali, mas essas são mais fáceis de entender porque vocês já tinham visto isso nos outros anos e a gente já viu isso também dentro desse capítulo, tá? Como eu falei no começo ali, talvez todo mundo não estava, eu passei uma atividade para vocês que precisa ser preenchida essa semana, é online, tá? A Cintia eu acho que já deve ter enviado para os pais de vocês. Vocês preenchem e me enviam até quinta-feira. O enviar é no próprio formulário, tá? Vocês preenchem e dão no final lá depois que vocês fizerem o exercício, dá o enviar e automaticamente ele já chega para mim, tá? É bem simples, é bem tranquilinho de fazer. Vou dar um reforço para vocês, que é o seguinte: quando vocês forem fazer, vocês só podem fazer o exercício uma vez. Então, vocês até podem abrir ali, dar uma olhadinha e tal, mas na hora que for preencher, depois que der o enviar, é só aquela vez. Vocês não podem enviar novamente, tá? E vai uma cópia para vocês também no e-mail que vocês estiverem utilizando para preencher o negócio, tá? Uma outra coisa, para essa semana não tem nada para enviar de caderninho, de caderno, de livro normal, não precisa me enviar. Quem quiser me enviar o que já está fazendo, já está terminando, já está ministrando, ok. Mas a atividade para essa semana é essa atividade que vocês precisam me entregar online, tá? Não é bem tipo uma prova, tá? Vai ser um jeito da gente verificar quem está estudando, quem não está estudando, mas vai ser um jeito de ajudar vocês, inclusive porque ele já sai a resposta. Depois que vocês preenchem, ele já mostra para vocês, isso aqui era tal coisa, isso aqui era tal coisa. É um exercício que a gente vai fazer, tá certo? Uma outra coisa, exercício, não precisa me enviar. Tem uns e-mails ali que o pessoal enviou para mim que eu ainda não respondi ali, porque eu estava com muita coisa fazendo também, fazer esses exercícios e umas outras coisinhas ali que eu precisava resolver em termos de conteúdo ali, mas para essa semana é isso. Para outra semana, provavelmente a gente vai ter uma outra atividade também desse outro pedacinho que a gente já viu, e vão tirando as dúvidas comigo por e-mail. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Tudo certo, então. Uma boa semana para vocês aí, uma boa atividade. Não esqueçam de lavar as mãos. Não esqueçam de, se forem saírem de máscara, né? E fiquem em casa aí tranquilos, e estudando, fazendo os exercícios. E é isso aí, pessoal, tá? Tchau, tchau. Tchau. Fala Tchau. pro do YouTube. Tchau, tchau. Tchau.